O nome que sempre foi o preferido aqui, ele continua sendo o preferido. E esse nome... Bomba na seleção? Um nome totalmente inesperado pode ser o novo técnico do Brasil se o Dorival cair. Antes da gente revelar os bastidores e os nomes mais cotados, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Bola Rolando News. Também. Vamos pro Monumental de Núñez conversar com a Monique Danello, porque a Monique acompanha a seleção brasileira nesses últimos anos. Acompanha muito o bastidor, né? Acompanha, acho que consegue trazer pra gente um pouquinho de clima e tal. E aí, Monique, queria que você trouxesse um pouco, assim, pra gente. Você acompanhou aí, a gente assistindo o jogo daqui e tal, você daí. Depois dos 7 minutos, os caras já gritavam olé, olé o tempo inteiro. Então, assim, a percepção que a gente teve aqui foi a percepção dos argentinos, né? De que a gente tava na roda completamente. O que você imagina que pode acontecer com a seleção brasileira? Você acredita numa saída do Dorival? Mais do que isso, uma saída do Dorival sem ter já um anúncio de um novo técnico? Porque daqui a pouco... demitir o Dorival pode ser uma coisa de tirar um pouco a pressão da CBF, mas ainda sem ter um outro nome. E aí não sei se esse outro nome pode ter a ver, Monique, com o meio do ano, que é uma nova temporada na Europa, que tem Super Mundial, enfim. Conta pra gente o que você traz daí, Monique. Boa noite. Só por educação, né? Porque boa não é pra nós, com certeza. Boa noite, Tainá. Boa noite para vocês, para todo mundo que está com a gente. Então, a sensação que a gente teve aqui, e aí conversando com os colegas durante todo o jogo, era também de um Brasil na roda. Parecia que a Argentina estava fazendo pouco esforço e que depois que fez o 2-0 até deu uma segurada. Desde o minuto 7, sempre que a Argentina trocava passes, a torcida gritava olé. E se vocês repararem, depois do primeiro gol, a Argentina fica por mais de 1 minuto e meio trocando passes sem perder a bola. E o Brasil tem a bola ali por um raro instante e a Argentina volta a trocar passes durante um bom tempo até sair o segundo gol. Então, parecia assim, como a gente costuma brincar entre amigos, né? Que era um time de adulto contra um time de criança. Foi um Brasil totalmente desconectado de qualquer ideia. Eu até tentei que o Dorival explicasse pra gente, afinal, qual era o plano de jogo, porque não dava pra entender o que o Brasil veio propor na partida. E, na minha opinião, eu acho que o Dorival tomou decisões erradas ali ao escalar o time e depois ele volta no intervalo tentando corrigir algumas dessas opções, só que já era um jogo perdido para o Brasil. O Brasil não tinha poder de reação, apesar do gol do Matheus Cunha. Então, a gente já vem falando, né, ao longo dos últimos dias sobre as convicções, sobre as escolhas, sobre o que estava planejado e as rotas que mudaram e se essas coisas fazem sentido ou não. Né? E acho que esse jogo mostrou um pouco disso. Eu, desde antes, achava que o Dorival iria por um caminho, porque era tudo que eu entendia do trabalho dele. E quando a gente recebeu as informações do penúltimo treinamento, com todas as mudanças, eu fiquei muito surpresa, porque fugia muito de toda a linha de pensamento que a gente viu do Dorival até agora. Ele foi questionado muitas vezes na entrevista coletiva sobre o momento de pressão, e ele diz que é o momento mais delicado que ele está vivendo na trajetória dele. E aí o meu ponto, Tainá, é assim, desde que o Dorival assumiu, ele teve um único momento tranquilo na seleção, que foram aqueles 2 amistosos do mês de março, que o Brasil consegue ganhar da Inglaterra e empatar com a Espanha depois de muito tempo sem enfrentar seleções europeias, né? Na era Tite praticamente não enfrentou, só lá no ciclo antes da Rússia. E aí isso trouxe uma expectativa, até um respiro, assim, uma sensação de que o torcedor ia voltar a se conectar com a seleção. E aí veio a Copa América, né, os 45 dias trabalhando com o grupo, e de lá para cá não teve um momento em que o Dorival não esteve pressionado, em que não esteve balançando, em que as pessoas não estivessem questionando a posição que ele ocupava ali na seleção brasileira. Eu vou primeiro falar o que eu tenho de informação e depois o que eu tenho de sensação pelo que eu conheço aqui do ambiente. O que eu tinha de informação antes da bola rolar é que a vitória contra a Colômbia deu um respiro, que o Dorival não cairia depois desse jogo da Argentina, né, independentemente de uma derrota. É claro que foi uma derrota com uma goleada, com uma atuação bizarra da seleção brasileira, e pode ser que isso mude o panorama, mas até antes da bola rolar, o que eu tinha de informação é que o Dorival não cairia depois dessa partida contra a Argentina, porque conseguiu a vitória contra a Colômbia, e aqui era um clássico, né, e em clássico a gente sabe que o resultado é muito mais aberto. Agora vamos falar do que eu tenho de sensação. O nome que sempre foi o preferido aqui, ele continua sendo o preferido. E esse nome
já deixou mais ou menos subentendido que não ficará no Real Madrid após o fim da temporada. Só que a temporada só termina depois da data FIFA de junho, porque temos um Super Mundial de Clubes no meio do ano. Então, no meu entendimento, no que eu conheço, se eu tivesse que dizer um caminho agora, eu acho que a comissão técnica será mantida até a data FIFA de junho, porque fazer a troca será um Brasil sem treinador em junho, né? Fazer a saída imediata agora e não ter um nome para assumir, partindo do princípio que o nome favorito desde sempre não está disponível no mercado agora, que é o Ancelotti, seria enfrentar a data FIFA de junho, ainda não classificado para a Copa, sem treinador, tendo que usar um tampão, vamos dizer assim. Ramon Menezes, que está na CBF, que nem permaneceria na Sub-20, seria esse o nome? Acho que não, né? Então, quem seria essa pessoa? Por isso, né, a minha sensação é que essa comissão será mantida até a data FIFA de junho. O Brasil vai ter um jogo difícil na altitude na primeira data contra o Equador, depois o Paraguai em casa, para tentar confirmar a classificação para a Copa nessa partida contra o Paraguai, que ainda não tem local definido. E aí depois há uma grande parada de junho até setembro e ao fim da temporada na Europa, com o fim do Super Mundial de Clubes ali no dia 13 de julho. E aí, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a mudança vai vir a partir daí, levando em consideração que desde aquela época, né, desde as conversas que existiram entre o Edinaldo e o Ancelotti, e de fato existiram, Ronaldo Fenômeno confirmou esses dias em entrevista ao Charlo Podcast que ajudou o Edinaldo nessas conversas, que o Ancelotti queria vir para a seleção e que isso acabou não acontecendo, né, por conta da relação com o Real Madrid, enfim. Eu acho que esse pode ser um caminho, entendendo que eu conheço aqui dos bastidores. Se falam em outros nomes, óbvio que vai ter um clamor popular pelo Felipe Luiz, né? E o nome do Jorge Jesus sempre esteve circulando aqui nos bastidores também. Mas se eu tivesse que apostar num caminho, eu acho que a comissão técnica ainda permanecerá para a data FIFA de junho. Isso até o que eu tinha de informação antes da bola rolar. Não sei o quanto vai conseguir se sustentar isso depois do que aconteceu hoje. Sim, Vess? Não, só para constar, o Ancelotti, ele renovou com o Real Madrid até o meio de 2026. E ele já disse e reafirmou que ele não pedirá para sair do Real Madrid. Que a única possibilidade seria se o Real Madrid o demitir. Então, assim, eu não sei como é que funciona. Só para lembrar, na outra passagem, na passagem do Ancelotti, em 2014... ele ganhou na primeira temporada Champions e Copa do Rei. Na segunda temporada não ganhou título nenhum. E numa maneira ricardiana, ele foi demitido na temporada 14 e 15. Não sei o que vai acontecer. O Real Madrid está atrás do Barcelona no espanhol. O Real Madrid praticamente está caminhando para ir para a final da Copa do Rei. E o Real Madrid está vivo na Champions aí, vai jogar as quartas de final. Eu não sei o que aconteceria com o Ancelotti se ele não ganhasse título, mais nenhum dos 3 títulos, se ele seria demitido ou não. Mas o Ancelotti reafirmou algumas vezes que ele não pedirá para sair do Real. Então, como ele tem contrato até 2026, até o meio de 26, ou seja, até as vésperas da Copa do Mundo. De novo esperando. Ou o Real Madrid, para a única possibilidade de esperar o Ancelotti seria se o Real Madrid demitir o Ancelotti. Essa é a primeira questão. A segunda que é informação. Se chamar o Jorge Jesus, ele vem depois do Mundial. Mas aí não vai convocar o Neymar? Exatamente. Como é que vai fazer aí isso? Aí eu não sei. Não. Aí eu não sei. Mas isso aí é uma informação que eu estou trazendo. Inclusive, eu e Monique fizemos uma apuração recentemente. Isso aí é a informação que eu estou dizendo. Se chamar ele pós-mundial, o Jorge Jesus vem. Agora, o que vai ser na eliminatória, o que vai ser nos jogos de junho, eu também não sei. Agora, vai. E só para fechar, de novo, 22, técnico do momento. 23, técnico do momento. Diniz, chamou, não deu certo. 24, 23 para 24, técnico do momento. Dorival, chamou, não deu certo. Vai fazer de novo isso? Vai chamar o técnico do momento? Já que vocês falaram do Neymar, uma informação importante em relação ao Neymar: está fora da estreia do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos contra o Vasco. Neymar não jogará. Tá, deixa eu só, Monique, se você quiser completar aí algo em relação ao que o VS falou, senão eu te libero para você se posicionar aí e tal, e aí assim que passar algum jogador da seleção, você chama, você tem prioridade total, então você pode voltar junto com a gente aqui a qualquer momento, tá? Se você quiser completar o que o VS falou aqui, por favor. Tá bom. Não eu tô com o VS, acho que o nome do Jorge Jesus sempre foi um nome forte aqui nos bastidores também, mas agora há uma outra situação, né, que foi essa situação com o Neymar, então preciso entender, né, o quanto
seria fácil de manejar isso no ambiente seleção, em que a CBF espera que o Neymar se recupere e esteja à disposição. Mas no momento é isso, no momento o que a gente tem de informação é que pós essa partida contra a Argentina, a comissão técnica seria mantida porque a vitória contra a Colômbia deu um respiro. O presidente da CBF ele veio ao jogo, ele ontem teve a eleição, se reelegeu, mas ele chegou aqui ontem à noite, então ele está aqui em Buenos Aires, embora ele não tenha ido ali para o ambiente da coletiva, ele está aqui em Buenos Aires e agora a gente vai entender qual o impacto, né, e se tem uma consequência diferente o fato de ter sido uma derrota do tamanho que foi e da forma que foi. Eu acredito, Tainá, que eles não vão demorar muito para sair, porque alguns jogadores têm voo, por exemplo, por volta das 3 da manhã já para retornar para São Paulo e depois seguir caminho de volta para casa, na Europa, enfim. Então estou de olho aqui, alguém chegando, eu chamo vocês para a gente trazer. Combinado, Monique. Vai ficar ali posicionada. Eu gostaria muito que os jogadores parassem para falar, tá? Inclusive, eu sou aqui uma grande defensora dessa geração. Mas eles precisam botar a carinha pra falar na hora que eles perdem também, na hora que eles tomam um sacode. Em algum momento a gente precisa olhar esses caras. Só pra registrar de novo, quem falou na saída do campo foi o Marquinhos, que toda vez, assim como no PSG, toda tragédia o Marquinhos bota a cara pra falar. E agora falou também, botou a cara dele pra falar. É o capitão, né? Agora aguenta aí, ó. Vai, aguenta. Mas e você? Quem deveria ser o próximo técnico da seleção brasileira se o Dorival realmente sair? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like e se inscreve no Bola Rolando News para continuar acompanhando todos os bastidores do nosso futebol. Até o próximo vídeo.